Levante sua mão direita assim. Eu quero declarar que hoje o Senhor vai ressuscitar a morte da sua promessa. Eu quero declarar que o Senhor vai ressuscitar a morte da sua promessa. Coisas que você vai chegando na idade e acha que não vai acontecer mais, que não vai ter mais. Não tenho mais idade para ter casa própria, não tenho mais idade para abrir minha empresa, não tenho mais idade para ter aquilo que o Senhor prometeu quando eu era menino. Você tem idade sim. Eu quero declarar em nome de Jesus: o Senhor vai ressuscitar a morte da sua promessa. Amém, irmãos? Amém. Faça a coisa certa com o seu dinheiro. Sabe por que nós temos que falar muito de oferta? Eu sonho com um tempo que a gente só vai dizer: quem trouxe oferta, venha para frente. Mas a gente tem que às vezes ensinar. Por quê? Porque as pessoas não conhecem Jesus o suficiente para acreditar nele plenamente. Irmãos, porque muitas vezes nós ensinamos sobre Jesus, mas as pessoas ainda têm dificuldade. Nós, muitas vezes que ensinamos, temos também dificuldade de entender Jesus desde o princípio. Ele é desde o princípio, meu irmão. Amém? Ele é antes da fundação do mundo. Amém, irmãos? Nós queremos declarar isso em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra para nessa noite levantar os dízimos e as ofertas. As pessoas, elas vão passando por dificuldades. E esses dias eu conversava com o irmão e ele dizia assim: pastor, eu dizia, irmão, ele disse: pastor, ora pelas minhas finanças. Eu disse: querido, não existe oração para a vida financeira. Não, claro que existe. Eu digo: não existe. O Senhor diz para mim fazer o que? Se eu quero prosperar, Ele me dá uma ordem. Ele disse: se você quer prosperar, você faz assim. Tem pessoas que param na minha frente pedindo oração. Eu não oro, eu ensino. Porque não é de oração que ela precisa. Ela precisa destravar na vida dela uma rebeldia de obedecer a palavra de Deus. Porque nós, muitas vezes, nós sabemos que está escrito, mas nós não obedecemos. Por quê? Porque a gente tem um jeito. A gente tem o nosso jeitinho. Tem ou não tem, gente? Tem, a gente tem um jeitinho. Ih, rapaz, ainda mais o jeitinho brasileiro. Tem umas coisas que você só ouve no Brasil. E eu amo essa nação, viu, irmão? Eu amo a minha nação. Mas, por exemplo, tem frases, tem lugares que só, tem coisas que só brasileiro entende, mais ninguém. Eu não é? Por exemplo, uma frase que só brasileiro entende. Você chega no lugar e diz assim: tem isso. A pessoa diz: tem, mas acabou. Então não tem. Tem, mas acabou, então não tem. É ou não é? Outra coisa: já fechou, agora só amanhã. É agora ou é só amanhã? É meio esquisito. Vamos lá. Ó, meu irmão, me inclui fora disso. É para incluir ou é para deixar fora? E para terminar, rapaz, eu fiquei trancado pelo lado de fora. Irmão, se está do lado de fora, não está trancado, querido. Está solto. Pegou? Pegou isso? É engraçado, mas é. Irmãos, a palavra de Deus tem tudo que você precisa. Jesus é tudo que você precisa. Amém? Jesus é tudo que você precisa. E bote uma coisa na sua cabeça: Jesus não comprou só 10% da sua vida, Ele comprou sua vida inteira. Então às vezes a gente fica discutindo se eu devo ser dizimista ou não devo. Você não deveria ser dizimista, você deveria ser tudimista. Eu deveria ser tudimista. Salmo 103, versículo 1: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades, sara todas as suas enfermidades, redime a tua vida da perdição, te coroa de amor e de compaixão, renova tuas forças como a de uma águia. Aleluia! Glória a Deus! Você já ouviu alguém falar? Você já viu na noticiário alguém achar ninho de águia? Não acha, irmão. Porque a águia só faz ninho onde a humanidade não alcança.
É isso. Então renove as suas forças como a da águia. Vamos ofertar? Vamos dizimar? Irmão, deixa eu ensinar uma coisa que a gente tem aprendido. O tempo que eu mais oferto, que eu mais dizimo, é no tempo que eu não posso fazer, no tempo que eu estou com coisas para resolver. Aqui mesmo no financeiro do ministério, de vez em quando o pessoal me pega. A gente tem contas às vezes para pagar. O Eduardo, que cuida da finança da nossa editora e tal, eu digo: Eduardo, pega esse dinheiro, manda para lá. Mas pastor, tio, nós temos que fazer isso. Eu digo: meu filho, manda para lá. Se o que nós temos não é a nossa colheita, então isso é a nossa semente. Se o que eu tenho não dá para cobrir o que eu devo, o que eu tenho para fazer, então isso é minha semente, eu vou semear. É assim que nós vivemos. Só maluco faz isso, mas eu quero viver assim, nessa loucura santa. Se o que eu tenho, vou repetir, se o que eu tenho não é a minha colheita, não é a minha colheita ainda, eu preciso colher mais, então isso é a minha semente. Se isso não é a minha colheita, então isso é a minha semente. Amém? Quando nós ganhamos a primeira casa, eu e a Iraci, nossos filhos, nós estávamos levantando um dinheiro, eu e a Iraci, para comprar nossa casa. Eu já tinha, não importa quantos anos eu tinha, irmão, mas eu já tinha passado da idade assim de fazer financiamento e coisa para ter casa. E eu estava juntando dinheiro das ofertas que eu ganhava quando eu viajava, das fitinhas cassetes, lembra do CD? Quem lembra do CD, irmão? CD, DVD. Esses não sabem o que é isso. Ontem a gente foi no shopping, tinha um sebo lá vendendo LP. Meu Deus, LP, rapaz, eu quase comprei uns 2 só para pendurar na parede. Não, do Raul Seixas não. Maluco, beleza demais. E a gente estava juntando dinheiro, e nessa época a gente fez uma oferta aqui para começar uma escola na Índia. E eu todo animado, disse: irmãos, vamos levantar uma oferta para nós começarmos a primeira escola na Índia, no projeto Adore Índia, com o Nai e com a Juliana. E quando eu peguei o microfone, o senhor falou assim: ó, dá o seu dinheiro. Eu digo: mas eu não tenho dinheiro. O senhor disse: tem, aquele que você está juntando para comprar a casa. Irmão, eu disse: meu Deus, mas é tão pouquinho. Senhor, se eu fosse o senhor, tinha vergonha de pedir isso para mim. Pede para quem tem mais aí, ó. E o senhor disse: a maior oferta não é aquela que dá muito, é aquela que dá tudo. Você pode dar mais do que o outro, mas alguém pode dar melhor do que você. Não é o mais, é o melhor. Uau. Na época a gente não tinha assim conta no celular, não, essas coisas você não sabia. Eu disse: olha, eu vou dar o que tiver na minha poupança lá. Ele assim: vamos comprar uma casa. A gente conversou, vamos dar. Na época tinha R$15.800. Não dava para comprar nenhum terreno no cemitério. E a gente queria comprar uma casa. Mas se aquilo que eu tenho não é a minha colheita, então isso é a minha semente. Se não é a minha colheita, é a minha semente. Nós demos, fomos para casa feliz. Uma semana depois, um empresário aqui da igreja nos chamou na casa dele, eu e Iraci, para jantar com a sua família. E ele disse: pastor, o senhor sabe que eu estou construindo casas? Eu digo: sim. E ele disse: há um tempo atrás, há uns 6 meses atrás, Deus mandou eu fazer uma casa e dar para vocês. E ela está pronta. Ele empurrou a chave assim, eu quase tive um treco. Eu disse: não, irmão. Ele disse: é de vocês. Fomos lá na casa, eu e Iraci. Naquela noite mesmo a gente acabou de jantar, né, irmão? Fomos na casa, aquela casa linda, irmão. Banheira de hidromassagem, garagem para 2 carros. Sabe aquela casinha de boneca? E eu andava na casa assim chorando, dizia: oh Deus, obrigado. E aí Iraci dizia assim, ó, apertou minha mão e disse: ainda não é a nossa casa. Eu disse: fica quieta, irmã, não fala essas coisas, que agora o irmão, ele pode desistir de dar a casa para nós. E ela disse: não, essa casa não é a nossa ainda, mas amém, nós vamos receber. Quando nós entramos, moramos lá 1 ano, irmão. Fizemos todos os móveizinhos
um móveisão, não foi móvelzinho não, para lá com esse negocinho. Fizemos móveis da sala, móveis da cozinha, móveis dos quartos, tudo. Quando acabamos de pagar tudo, tudo mobiliado, tudo arrumadinho, o Espírito Santo disse assim: agora entrega ela. E eu disse: tá, você que disse que a casa não é nossa, vamos dar essa casa para quem? Ela disse: vamos dar para o teu irmão, para o Júnior. O Júnior não tinha uma casa, nós queríamos mudar ele de lugar, a casa não era dele, alguém emprestou para ele morar, e a gente deu a casa para eles. Passou-se mais um tempo, um outro casal de empresários aqui da igreja nos doou outra casa, que nós trocamos no apartamento que nós moramos hoje. Eu vou te falar uma coisa: você nunca vai vencer a Deus, nunca. E a gente aprendeu que o Espírito Santo ensina os nossos filhos a viver assim: se o que eu tenho não é a minha colheita, então isso é a minha semente. Se o que eu tenho na mão não é tudo o que eu quero, então isso é a minha semente. E assim nós vivemos. E eu louvo a Deus porque nessa casa, nessa igreja, muitas pessoas aqui vivem assim também, que aprenderam com a gente os princípios de depender exclusivamente de Deus, de honrar os irmãos, mas depender exclusivamente de Deus. Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus por todos os irmãos que passam na nossa vida e nos abençoam. Abençoa essa igreja, abençoa essa casa. Eu louvo a Deus, irmãos. Eu posso ler esse versículo e dizer: eu estou contente. Eu aprendi a ter necessidade e aprendi a ter fartura. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém?